Então, dizer estou ótimo quando está se sentindo inseguro, de certa forma, é a pior coisa que pode fazer. Então, Qual seria a melhor coisa a se fazer? aqui está um dos meus testes favoritos. I think you gotta have a dream. The School of Greatness. Yeah. Please welcome Lewis Howes. Eu tô curioso, o que é que você aprendeu no último ano e meio sobre como voltar a ser um ser humano confiante no mundo? Não apenas se saindo bem no esporte ou Sim. nos negócios. Como você anda por aí com confiança? Bem, acredito que nos primeiros meses da pandemia, as pessoas estavam nesta fase que os psicólogos chamam de fase de emergência, de uma crise de longa duração, onde a adrenalina está a todo vapor, a ameaça é palpável, as pessoas têm metas comuns e estão trabalhando bem juntas realmente. É quase como estar numa guerra. Seria a primeira Certo. batalha. É. Então, pessoas estudam soldados em combate e percebem que durante as batalhas performam muito bem porque estão alinhados. Esse é o perigo. É isso que estamos fazendo. As equipes trabalham bem. Bons líderes são líderes excepcionais. É dessa forma que as pessoas estiveram nos primeiros meses. Pensavam, eu consigo. E então você esgota o que os psicólogos chamam de capacidade de superação. É a rede que nos mantém ativos durante ameaças agudas. E nós Certo. esgotamos isso. Depois entramos nessa fase de regressão, ou seja, em momentos diferentes, mas isso teve muito a ver com o sistema nervoso esgotado, mas também com a falta de controle. Perdemos o controle sobre nossas vidas, havia forças externas que não podíamos controlar, e essa falta de verdadeiro poder, acredito, transformou-se em uma falta de sensação de poder, um sentido mais interno de agência e força. E assim, as pessoas realmente começaram a se recluir. Então, para mim, acredito que, à medida que começamos a reemergir, não será como, este é o último dia, vamos celebrar nas ruas. Sabemos que não é isso, estamos nesse fluxo constante agora, o que também é exaustivo. A única maneira de reemergirmos é recuperarmos esse sentido de poder pessoal. As pessoas precisam sentir que têm a habilidade de promover mudanças em suas vidas, de realizar coisas. Eu sei que parece muito simples, mas falamos muito sobre bem-estar e normalmente falamos sobre felicidade, boa saúde física e falta de estresse. Isso representa um alto bem-estar. Mas acho que outro aspecto muito importante é essa sensação de poder. E não estou falando de poder Poder no sentido pessoal. sobre os outros. Poder pessoal, pessoal. Não sobre os outros. Não o poder que é uma soma zero, mas só poder pessoal. Como chegamos a isso? Como é que isso se apresenta? O que é esse poder e como é que a gente pode começar a construir isso? Acho que é o sentimento de que você tem o direito de trazer o seu melhor para situações desafiadoras, mas isso também envolve saber quem é o seu melhor eu. Isso também é difícil. Acho que, muitas vezes, nem sequer sentimos que merecemos estar lá e, por isso, não conseguimos nos mostrar totalmente. Então, o poder pessoal é a sensação de estar no controle dos nossos recursos internos, de trazer à tona nossas habilidades e capacidades, de ser a versão mais generosa e aberta de nós mesmos. Isso é poder pessoal. Mas se não acreditarmos que merecemos ter poder, como é que a gente chega lá? Como a gente alcança, como a gente altera essa crença? Bem, Para merecer e aí começar a tê-lo. deixe-me dizer primeiro que não acho que o poder pessoal não é um substituto para habilidades e conhecimento. E acho que às vezes as pessoas me interpretam mal quando falo sobre esse assunto e pensam que estou dizendo que você pode só fingir. E não pode. Para mim, o poder pessoal está ligado a revelar as habilidades que você já possui, mas ele também te dá mais espaço para construir mais habilidades, certo? Então ele também se autorreforça. Porque há muitas habilidades a serem desenvolvidas, mas não acreditam que são merecedoras, né? Ou não sabem como comunicar essas habilidades de Certo. uma forma eficaz. Exato. Tem tanta gente que eu ouvi dizer que tem um sonho há 5, 10, 20 anos e que possuem habilidades para realizar, mas não tem essa coragem Certo. para colocar em prática. Sim. Então o poder pessoal tá ligado à coragem também, ou... Acredito que sim. Às vezes ouço dizer, às vezes temos que sair do nosso próprio caminho para que possamos ser nós mesmos.
Nós nos colocamos em nosso próprio caminho, mas agora estou escrevendo sobre coragem social. Não a bravura física, mas a bravura social. Como defender as pessoas que estão sendo abusadas, que estão sendo maltratadas. E isso é difícil. E é até mais difícil do que a coragem física em muitas maneiras. Não há muita glória que vem com isso. Você corre o risco de ser expulso da tribo. Mas pensa nisso em termos de intervenção dos espectadores. Os estudos indicam que o principal determinante para que adultos intervenham quando outro adulto está sendo intimidado online é o senso de poder, não é? Sim, isso mostra que quando as pessoas se sentem poderosas, se sentem corajosas. E nesse sentido, acho que essas coisas são muito semelhantes. E acredito que estamos vivendo um momento de sensação coletiva de impotência. Digo, isso está por toda parte. E as pessoas parecem agitadas umas com as outras. Se voltam umas contra as outras, estamos nos voltando uns contra os outros. Vemos isso tanto em nível de grupo quanto individual. Esse comportamento surge da sensação de impotência. Então, o que é que a gente deveria se concentrar primeiro? Seria focar na cura das feridas do passado, que deixam a gente impotente. A gente deve trabalhar para desenvolver novas habilidades, para a gente se tornar mais confiante e competente, ou a gente deve focar em adquirir mais conhecimento? Dizer o que vem primeiro é complicado, porque varia muito de pessoa para pessoa. Certo. Para muitos, a sensação de impotência tem origem em traumas passados. Certo. E certamente existem diferentes etapas no processo de lidar com trauma. Uma parte crucial desse processo é entender o ocorrido e de onde vem essa dor, reconhecendo que você não nasceu assim, certo? E que tem a permissão para superar isso, certo? Então há isso. E não quero negligenciar o fato de que as pessoas que sofrem de estresse pós-traumático realmente precisam encontrar uma maneira de gerenciar isso. E o que acontece se a gente nunca desfizer ou curar traumas do passado, sejam pequenos, microtraumas que continuaram a se acumular, ou coisas maiores, abusos, acidentes, grandes separações, coisas, né? Os traumas tendem a se acumular e se basear uns nos outros. É uma espécie de efeito cumulativo. Quando algo traz à mente um evento traumático, essa via neural é ativada, trazendo de volta todas as emoções associadas àquele trauma, essas emoções que foram úteis para você quando tinha 12 anos, mas não agora, aos 40. E elas não são úteis para você agora, certo? Elas O tornam mais impotente, Certo. ou reativo. podem ajudá-la a sobreviver quando tinha 12, mas não agora. Então, sabe, eu sou sensível a isso porque as pessoas acabaram de passar por um trauma enorme. Algumas dessas feridas, talvez, nunca se curem totalmente. Certo. No entanto, não enfrentá-las pode nos fechar ainda mais, provavelmente criando uma barreira para o autoconhecimento. Isso pode nos levar a temer a nós mesmos. Fica mais difícil nos tornarmos bons parceiros e bons membros da sociedade e ajudar os outros, entende? O que você acha que podemos fazer para nos revelar melhor para nós mesmos, para que a gente possa aceitar quem somos, ou o que passamos, ou o que fizeram com a gente, os outros, ou o que quer que seja, vergonha e culpa, para que a gente possa ter mais poder pessoal de uma forma autêntica e avançar nessas relações? Bem, acho que quero dizer, é só um exercício simples. Há uma pesquisa sobre o que chamamos de autoafirmação. E não quero dizer... Não sei se você se lembra dos antigos esquetes de Stuart Smalley no Saturday Night Live. Era como um palestrante motivacional dizia: sou bom o suficiente, inteligente o suficiente, claro. caramba, Pois as é. pessoas gostam de mim. Autoafirmações diárias com Stuart Smalley. No final, entrava num espiral de vergonha. Tentava se convencer dizendo: tô ótimo, tô ótimo, tô ótimo. Certo. Isso não funciona. Se você não acredita Exato. nisso... E na verdade, você tá só mentindo pra si e agora confia menos em si, certo? Então, dizer que estou ótimo quando duvida de si mesmo, de certa forma, é a pior coisa que pode fazer. E qual a melhor Então, coisa que você pode fazer? Bem, essa é uma das minhas tarefas favoritas. Na verdade, a teoria da autoafirmação em psicologia não é sobre dizer sou ótimo ou vou ganhar esse evento
ou qualquer coisa, Sou melhor. se não sente É. assim. É sobre afirmar para você mesmo quais são os seus valores, quem você é de verdade, o que faz você ser você. Então, a tarefa é bem simples. E há muitas pesquisas mostrando que ao realizar essa tarefa simples, as pessoas conseguem ter um desempenho melhor em tarefas completamente não relacionadas. A tarefa é listar, inicialmente, talvez as 3 coisas mais importantes para você, que se fossem retiradas, faria com que você não fosse mais você. Entende? O que seria isso pra você? Exemplos. Eu sou patologicamente otimista. Fico perturbada quando alguém faz algo que prejudica outra pessoa de um jeito que alguns poderiam considerar ingênuo. Mas estou feliz por me sentir assim. Dói em mim ver as pessoas se comportando mal. Isso me incomoda. E estou feliz por me incomodar. Porque vou Certo. continuar tentando mudar isso. Eu acho que é uma espécie de sinceridade que algumas pessoas acham irritante, mas eu tô de acordo com a sinceridade. E, na verdade, isso é algo que eu e Amy Bird temos em comum. Ela é assim também. Só fica triste quando as pessoas são cruéis, É. sabe? Ela tem um coração Com maravilhoso. certeza, mas ela age. É. Não fica sentada ali triste. Então, eu diria que isso é uma das coisas que define quem sou eu. E alguém uma vez me disse, você é ingênua e realmente não pode avançar na vida se continuar a acreditar que as pessoas podem ser boas. Eu disse, então não sou mais quem eu sou, né? Então, a tarefa da autoafirmação é você listar 3 dessas coisas e depois classificá-las. E talvez você esteja classificando-as baseada apenas em como se sente hoje. Mas depois você pega a que ficou em primeiro lugar. Escreva um parágrafo sobre por que é importante para você. Escreva outro parágrafo sobre um momento em que conseguiu expressar esse valor, essa crença, e como se sentiu ao fazer isso. É isso, autoafirmação. E assim, algumas pessoas podem dizer que ser criativo, a arte é importante para mim, ou ajudar as pessoas em minha comunidade, seja o que for. Quando as pessoas fazem isso, elas ficam menos ansiosas em situações estressantes e têm um desempenho melhor. Assim, por exemplo, os estudantes universitários que fazem autoafirmação no início do semestre têm melhor desempenho nos exames intermediários e apresentam níveis mais baixos de epinefrina Sério? do que os alunos que não realizam essa tarefa. Uau. Então, a autoafirmação é basicamente você se fortalecendo. E o que acontece é que quando você vai fazer, digamos, uma prova de cálculo, sabe que não importa o que aconteça na prova, você ainda será você quando sair. O seu desempenho na prova de cálculo não mudará quem você é. Interessante, seu valor Exato. de quem você Eu é. ainda vou ser essa pessoa que quer que as pessoas sejam gentis com as outras. Então, se você tirar um A, ou um F, ou perca, de qualquer Certo. forma, você ainda tem esse valor, né? Exato, exato. Você tá afirmando o valor pra si mesmo, que você se ama. Certo. Não relacionado ao resultado ou ao Exato, desfecho. exato. Mas se você dissesse, vou dizer que adoro cálculo, isso nunca funcionaria, certo? Certo. Então, trata-se de saber quem você é. Não pode ser ótimo em tudo, desculpa. Você não pode ser perfeito em tudo. E isso não é problema, É. certo? Você tem permissão para ser você. Sem dúvida. É interessante, isso me fez lembrar, eu tive Kobe Bryant no show, e ele mencionou que no início da sua carreira de basquete, quando ele era adolescente, Sim. em um verão ele estava jogando num acampamento de basquete, ele não marcou um ponto sequer. Uau. E ele tinha 13, 14, eu não me lembro direito. E 4 anos depois ele estava na NBA, né? Sim. Então ele tinha 12 ou 13, não marcou um ponto sequer, e seu pai, antes de ele ir para o acampamento, ele disse, olha, se você se sair bem ou não, eu vou te amar. Seus resultados não muito determinam bom. o meu amor por você, então eu quero que você se saia bem, mas se divirta e melhore. Melhora, né? Melhora a cada dia, trabalha duro. E seu valor não está baseado nos seus resultados. Sim. E ele marcou 0. E sentiu, tudo bem, eu quero voltar e continuar jogando porque eu Isso é amo o incrível. jogo e quero melhorar. Não porque eu quero que meu pai me aprove. Uau. Eu acho que, como amigos, parceiros, pais, se a gente puder continuar a instilar esse valor na pessoa, não nos seus resultados, eu acho que isso pode ajudar as pessoas a quererem obter melhores Certo. resultados.
sem sentir que não são bons. Certo? O que você acha? O que você listaria? Então, meus valores ou a coisa que eu quero me livrar? O que é que Não, você... desculpe, seus valores. Se você estivesse fazendo autoafirmação, qual é a coisa que faz você ser quem você é? Eu acho que eu realmente me importo com as pessoas. Sim. Tenho um grande coração. Sim. Eu me preocupo com as pessoas, eu quero que as pessoas se sintam bem consigo, eu quero que as pessoas tenham confiança e coragem de ir atrás daquilo para o que elas foram unicamente criadas e projetadas, né? Certo. E ter curiosidade de explorar o que é que elas poderiam ser. Sim. Para mim, a gente conversava sobre isso antes, eu não era o maior, não era o mais rápido, não era o mais forte. Eu tinha sonhos e eu persegui até onde eu pude, né, nos esportes. E eu não me arrependo de nada. Tinham muitos caras que eu conhecia, com quem eu joguei, que eram muito mais talentosos que eu, mas não tiveram coragem. Sim. E eu pensei, cara, você meio que desperdiçou isso, Sim. né? Você podia ver no que dava. Se você falhou, falhou, mas tudo bem, né? Pra mim, o que importa é conseguir criar nesse Sim. processo. E eu quero que o mundo seja capaz de fazer isso, seja lá o que for pra eles, né? Seja lá qual for seu sonho, não precisa ser uma coisa gigante, de ser um atleta de ponta, mas seja lá o que for. Se você é único nesse mundo, você pode ter a coragem de descobrir o que é isso. Adoro E isso. isso é muito assustador, Sim. né? E é por isso que eu me preocupo profundamente com as pessoas superando desafios. Adoro isso. Imagine como se sentiria se alguém dissesse: estou tirando essa característica de você. Você não vai mais ter isso. Eu diria, não sei. Certo. Egocêntrico, não sei. Mas você sabe que seria uma casca vazia, não é? Ia ser difícil. Então, você sabe disso? Então, o melhor da autoafirmação é o outro lado. Bem, estou lhe dizendo que isso nunca será tirado de você. Certo. Você sempre pode ser essa pessoa. Você sempre terá esse valor. Então, isso ajudará a estar mais presente, menos ansioso e a ter um desempenho melhor. Bem, por que você acha que as pessoas têm tanto medo da pressão de não desempenharem bem, ou fracassarem, ou serem ridicularizadas, ou ficarem envergonhadas? E que digam, eu avisei, você não deveria fazer isso, você não é bom? Há muitas. Você respondeu a pergunta na pergunta. Porque eles têm medos que lhes digam que... Eles têm medos de não se sair bem porque têm medo de passar vergonha, de serem ridicularizados, de serem... Acho que se trata principalmente de como os outros as percebem. O medo de ser rejeitado, o medo de ser expulso da tribo, o que é um sentimento terrível. As pessoas têm mais medo disso do que de lesões físicas. Eu sei. E isso está relacionado ao que estávamos falando antes de a câmera começar a rodar, que é essa ideia de empolgado e questionador. Um psicólogo chamado Dan Gilbert falou casualmente sobre isso uma vez no Twitter. Ele disse, há dois tipos de pessoas, os empolgados e os questionadores. Os empolgados são aqueles que apenas tentam, mesmo que não façam bem, tentam. Os questionadores são os que tiram sarro das pessoas que estão tentando. Ele disse, eu preferiria ser um empolgado do que uma pessoa que aponta. Mas as pessoas têm medo dos apontadores, né? Críticos que não são realmente questionadores, né? Exato. Eles só atrapalham Eles todo não mundo. são desastrados porque não estão fazendo Certo. nada. Exatamente, é certo por Exato, e criticar. quero dizer, acho que a divisão não é tão simples assim. Certo, Mas é disso que temos Mas por medo. que a gente tem tanto medo de pessoas que são questionadoras, né? Pessoas que, pra nós, é tipo... Por que no geral as pessoas têm medo de... Por que isso impede de realizar um sonho que elas têm há anos? Eu posso apresentar um argumento evolutivo que estamos sintonizados com esse tipo de rejeição, porque indicaria que você corre o risco de ser expulso da tribo, e se você for expulso da tribo, não poderá... Se defender, algo assim, isso, né? exato. Mas isso não é mais verdade nesse mundo, Não, né? certo? Então, ainda temos alguns tipos de respostas primitivas que não são mais adaptativas e não estamos... Por exemplo, estou me desviando um pouco da vergonha para falar de medo. Quando entramos no modo de lutar, fugir ou desmaiar, isso é adaptativo se estivermos sendo perseguidos por um tigre, mas normalmente não estamos sendo perseguidos por Ser um tigre. apontado por alguém na internet não Exato. é tão assustador, Certo. né? Mas Psicologicamente essa né? é isso. Fisicamente não é. Sim, mas ao mesmo tempo eu não quero descartar o dano emocional. Certo. Danos causados por abuso e bullying reais. Mas Mas críticas, né? A crítica, certo, não é realmente fatal. Certo. Mas nossos corpos, nossos sistemas nervosos dão a impressão de que é fatal. Então, tem alguma estratégia psicológica que você tenha visto, ou uma pesquisa que tenha mostrado como
como é que a gente pode superar isso na prática de verdade? Bem, eu me foco muito no micro. Quais são as Ok. pequenas coisas que pode fazer? Uhum. Quero dizer, não sou psicóloga clínica, sou terapeuta social, então não posso falar sobre psicoterapia. Mas acho que tem a ver com a maneira como nos comportamos. Compreender como nos comportamos fisicamente, como nos movemos, como interagimos com as pessoas, como nos comportamos. Isso molda quem nós somos. Linguagem corporal física. Linguagem corporal física e até mesmo a forma como escolhemos interagir com, por exemplo, alguém que está nos servindo uma bebida em um restaurante. Será que optamos por olhar nos olhos das pessoas e dizer obrigado, reconhecendo-a como ser humano? Ou não temos tempo para isso, comportando-nos de uma maneira que é tanto poderosa quanto graciosa, acredito, nos torna mais poderosos e nos torna pessoas mais gentis. É, Desculpa, entrei num tipo diferente de... com certeza. Mas- Você tá falando sobre micro-instâncias, né? Sim, De como superar isso, né? Se a gente sente que temos algo que queremos colocar no mundo, mas temos medo de uma ou duas indicações, críticas Certo. que vão não agredir a gente fisicamente ou acabar com as nossas vidas, o que a gente pode fazer, né? costumo perguntar às pessoas qual é o seu maior desafio. Qual é a situação que você aborda com temor, que executa com ansiedade e que deixa com um sentimento de arrependimento? Oh, uau. Assim, se você observar o temor, estará se projetando em um futuro que não foi bom. Então, você basicamente está antecipando problemas. Uau. A ansiedade, no momento, é você pensar mais no que a outra pessoa pensa de você do que no que ela realmente está pensando. Você está preocupado com o que disse há um minuto ou o que vai acontecer depois? Você não é capaz de estar no presente. E então, arrependimento, ou o que chamamos de processamento pós-evento, é você reviver o momento, desejando poder refazê-lo, dizendo, eu não apareci, não fui visto, e não viram quem eu sou. Você conhece aquela sensação de, não viram quem eu sou? E você quer voltar e... Em uma comédia romântica, tem chance de fazer tudo de novo. É, pois é, mas na vida real Na você não vida, tem. não. É. Na vida, portanto, esse sentimento de arrependimento se torna uma mala que você carrega para a próxima situação. E aí você E- fica preocupado porque não Exato. quer fazer as mesmas Exato. coisas. Você coloca mais pressão sobre... E se pudéssemos abordar a situação com esse senso de compostura e executar a ação com uma confiança calma e sólida e sair com a sensação de satisfação, mesmo que não alcancemos o resultado que desejamos, sabemos que fizemos tudo o que era possível para nos apresentar bem. Viram quem eu era, e não era o ajuste certo ou algo assim, Certo. e eu posso aceitar esse resultado. Assim, podemos aceitar o resultado e não ter essa bagagem adicional. Eu achei um TikTok que era uma mãe que, eu não me lembro, ela pediu pra filha fazer alguma coisa sozinha numa loja. Ela devia ter uns 18 ou 20 anos. Sim. Eu acho que ela tava indo sozinha alugar um carro, comprar alguma coisa assim. Era uma adolescente mais velha, né? Tava nos primeiros anos dos 20, tava desesperada, tipo, eu não posso entrar lá sozinha. Você pode fazer isso por mim? Você pode me ajudar? Eu não posso fazer sozinha. A dinâmica das interações sociais e online, mas a incapacidade de estar realmente na frente de alguém e ser rejeitado, ser olhada de uma forma estranha ou Sim. aprender a navegar em interações sociais presenciais. Você acha que as pessoas vão enfrentar mais dificuldades para superar medos por causa da internet e redes sociais? Ou como é que elas podem continuar a lidar com esse medo da tribo, Sim, pessoalmente, é- não só online? Eu não sei nem por onde começar com esse tópico. É porque, em primeiro lugar, se eu fizer qualquer declaração sobre minha posição em relação a isso, haverá 1 milhão de pessoas me dizendo que eu tô super errada. Mas Entendi. a verdade é complicada, certo? De certa forma, a mídia social... Então, meu filho tá no TikTok. Não consigo acreditar na coragem que ele tem agora para simplesmente postar um vídeo. E às vezes funciona, às vezes não. E ele fica bem se não for, se não acontecer. Então, acho que isso tem sido muito bom para ele. Não se sente rejeitado. Ele apenas pensa, bem, às vezes funciona, às vezes não. Mas eu nunca vou saber se não me expor.
Certo. Então, acho que, de certa forma, os jovens se tornarão mais corajosos para tentar coisas, sabe? Quero dizer, sim, eu gostaria que gastassem menos tempo com isso. E gosto do fato de ele estar fazendo música, estar produzindo e divulgando. Meu filho produz conteúdo de qualidade. Exatamente, é. Não, mas acho que, de certa forma, isso deu aos jovens a oportunidade de serem mais corajosos e... Pra se expressarem, sim, né? exato. E ser rejeitado e ver que eles sobreviveram, não é mesmo? É. Mas a rejeição que tô falando é um vídeo do TikTok que não se torna viral. O que não é o mesmo que comentários maldosos, como ser rejeitado por trolls. Esse é um tipo diferente de rejeição, né? Isso não é bom. Com certeza, é. E quanto à ansiedade de se expor e seja entrando numa loja, interagindo com pessoas, seja fazendo um discurso online ou qualquer outro tipo de interação humana pessoalmente e sentir que você está constrangido, rejeitado, ridicularizado. Como é que a gente aprende a superar essa ansiedade, esse estresse sobre... É tão simples quanto praticar e perceber que, tipo, você tá vivo. Eu detesto dizer algo tão simples, mas sim, eu simplesmente não tenho medo de me envergonhar. Isso é Às bom. vezes, tenho que me apegar a isso, porque acho que foi muito importante para meu filho ver isso. Para mim, modelar isso foi muito importante. Não tá se sentindo envergonhada. Cometer erros, ser bobo, fazer algo bobo no supermercado. E tá bem com isso. Sim, outra é estar bem em conversar com um estranho. Talvez eles não queiram conversar e tudo bem, então você segue em frente, mas por que não tentar? Acho que fazer essas coisas, antes de mais nada, acho ótimo servir de exemplo para as crianças, mas também acho bom fazer isso só para você ver como sobreviveu, você tá bem. Não é o fim do ninguém se mundo, né? importa. Então, Ninguém vai lembrar disso para o você resto pode ter da feito vida. alguém sorrir, Certo. né? Eu sou totalmente a favor de criar desafios sociais para si mesmo quando você tá aterrorizado. Acho que é uma boa ideia. Quero dizer, conversar com alguém no trem. Sei que é difícil nesse momento, Certo, mas... faça algo de forma consistente, Sim, né? ou pergunte a alguém. Não sei por que os supermercados parecem ser lugares onde coisas bobas podem acontecer. Se alguém está verificando as suas compras e... Sabe? Está te verificando. Sim, verificando. Sou engraçado te verificando. Sabe o que Verifica quero suas dizer? compras, Ao verificar as suas compras, a pessoa olha para baixo e parece mal-humorada. Em vez de decidir que ela não é amigável, considere a possibilidade de que ela esteja tendo um dia ruim. E faça uma pausa e pergunte, como você está? Ou tente se conectar com ela sem ser intrusivo. Faça contato visual com a pessoa, agradeça. Contato visual. Talvez ela fique irritada e não faça contato visual de volta, mas acho que é muito importante tentar fazer esse tipo de coisa. Essas são coisas que criam benefícios sociais para os outros também. Com certeza, é algo que você vem estudando há décadas, creio, né? Que é simplesmente dominar a confiança, a linguagem corporal e superar esses desafios. Qual foi o maior desafio que você teve que superar nos últimos 10 anos? Conhecendo a pesquisa, praticando essas coisas e falando sobre isso. Qual foi o desafio para você, seja pessoal ou profissionalmente? Acho que o desafio para mim foi me adaptar ao fato de ser mais conhecida do que a média dos acadêmicos e realmente deixar a academia. Eu ainda leciono, mas eu não... Tempo integral? Não, dou aulas de educação executiva em Harvard, mas não sou professora. Sou uma palestrante quando dou aulas. Sair foi difícil. Sério? Quero dizer, foi um grande salto deixar essa segurança. Mas simplesmente não era o mundo certo para mim. Acho que o maior desafio tem sido realmente lidar com o fato de me tornar mais reconhecida e com a reação que sofri como resultado disso. A crítica. O que não é... Sim, quero dizer, a crítica é aceitável, mas o bullying não é. Certo. Sei que isso é comum. Isso acontece de fato, acontece com muitos professores assistentes que dão palestras no TED. Sério? Sim.
É engraçado, alguém me escreveu ontem, ela tem um TED Talk popular e disse que em sua universidade, as pessoas começaram a chamá-la de TED Girl e a desrespeitá-la. Mesmo sendo popular e respeitado. Por que era popular? Se não tivesse realmente chamado a atenção, teria sido aceitável. Sério, mas porque ela teve algum sucesso? As pessoas tinham que desprezá-la de certa forma. Sério? Passei por muitas das mesmas coisas. O que se tornou difícil para mim foi conversar com os colegas e me defender. A verdade é que precisamos nos defender uns dos outros. Quando as pessoas estão em uma situação aguda de bullying, elas realmente não conseguem se defender. Mas ainda estou descobrindo como me relacionar com outras pessoas no meio acadêmico que não eram necessariamente agressores, mas que podiam ter sido observadores passivos que não fizeram nada, para poder dizer, eu ainda mereço ter essa conversa. Eu mereço ter as crenças que eu tenho. Mereço defender essa enorme área de pesquisa sobre o feedback corpo e mente, para a qual contribuo com uma pequena parte. Só porque essas pessoas não gostaram, não significa que eu não possa dizer, eis porque acredito nisso. Isso é muito importante para mim. Essa é a coisa que eu abordaria com mais receio, eu acho. Você foi capaz de implementar e integrar algumas das suas próprias práticas e ensinamentos quando essas coisas aconteceram com você, quando você recebeu bullying ou qualquer coisa que você estivesse enfrentando, conseguiu integrar essa linguagem corporal para si mesmo? Quero dizer, para mim, o que funciona melhor é... Bom, certamente eu ando de forma expansiva, com passos largos, antes desse tipo de evento estressante. Não me sento com as mãos no colo, mesmo colocando as mãos atrás da cadeira. Isso te abre um pouco te mais, força né? a se abrir só de fazer isso. Mas o que funciona melhor para mim é a respiração. Sei que há muita coisa sobre técnicas de respiração atualmente, não sou especialista, mas a resposta relaxante que é desencadeada por determinados padrões de respiração é incrivelmente eficaz para mim. Basicamente, envia seu sistema nervoso para esse estado de descanso e digestão, que é o oposto de lutar, fugir, ficar paralisado. O que mais gosto é o método chamado de respiração 4-7-8. Podemos fazê-lo agora mesmo. Vamos fazer. Basicamente, durante 4 contagens, você inspira. Ok. Por 7, prende. Por 8, expira. Ok. Eu vou contar e você faz isso. Ok. Ok. Ok, tudo bem. 7, segure. 8, Ok, expire. legal. Ok. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E É você isso. repete quantas vezes? 3 vezes. Na Legal. primeira, você já sente. Legal. Isso me faz dormir à noite. Mesmo que eu esteja relaxada, me deixa com sono. Mas se eu estiver ansiosa, me acalma. Existe muita pesquisa sobre a resposta de relaxamento através da respiração. O que eu acho interessante é que esse tipo de respiração é expansiva. Assim como falo sobre a postura expansiva, é expansiva. Você está respirando profundamente, lentamente. Você está ocupando mais espaço temporal, expandindo mais o seu corpo físico. Quando nos expandimos, tendemos a nos sentir mais confiantes, mais poderosos, mais calmos. Devemos sempre, não sempre, mas frequentemente estar num estado postural expansivo quando trabalhamos das 9 às 5, fazemos nossas atividades. O que devemos manter é uma boa postura neutra. Antes de eventos estressantes, é quando eu digo para encontrar um espaço privado. Acho que disse no TED Talk, encontre um banheiro. O que, honestamente, acho que surgiu naquele momento. Mas não posso te dizer quantos e-mails recebo de pessoas dizendo, eu estava no banheiro. Ou pessoas que veem alguém em um banheiro com os braços levantados e perguntam, você está fazendo poses de poder aí? Eu acho que Ted Lasso dizia que ela ia ao banheiro e faz Eu sei, isso. eu adoro demais. É muito bom. Você não imagina, adoro esse show. Eu não tinha ideia. Você não sabia o que estava por Eu vir, estava né? aos prantos. Eu estava tipo, meu muito Deus. legal que você, Brené Brown, Stepperell, que eu recebi aqui no programa também, foram todas mencionadas. Eu pensei, cara, isso é incrível. Eu sei. Acredito que todas nós ficamos muito emocionadas. É muito bom! Pra ter isso, É. eu sei. Eu estava dizendo isso pra Brené, mas na primeira vez que vi esse show,
No final do primeiro episódio, virei pro meu marido e disse, eu amo o Ted Lasso. Exato. Ele disse, isso é porque você é a Ted Lasso. Pensei, Pois é. acho que tenho uma boa autoestima, mas eu sou a Ted Lasso e você também é. Exatamente Foi isso aí. engraçado, porque Brené diz que ela é Roy Kent. Eu consigo ela é ver Roy isso, eu Kent. consigo ver isso. De qualquer forma, antes dessas situações estressantes, aquelas que você encara com temor, é quando você encontra algum espaço e realmente se torna grande. O que Expansivo. for mais confortável para você, expanda. Na frente das outras pessoas, isso pode parecer muito agressivo, dominador e desagradável. Mas se você estiver na privacidade do seu banheiro, escritório ou qualquer outro lugar, você pode fazer o que quiser. Não precisa se preocupar com normas culturais ou com o desestímulo das pessoas. Em nossa vida cotidiana, passamos muito tempo assim, com nossos telefones. curvada. Isso é muito ruim. Primeiro, é ruim para nós. Apenas para nossa postura. Está criando essa inclinação torácica fixa que os fisioterapeutas costumam ver apenas em pessoas idosas. Agora, eles estão vendo isso em garotas de 15 anos que jogam videogames, coisas assim. Isso é algo... Você não pode simplesmente dizer, vamos sentar direito. Tem que trabalhar Por nisso. anos trabalhando Exato. nisso, alinhe seu corpo. Totalmente. Isso não só prejudica a nossa postura, mas acredito que também afeta o nosso humor. Então, mesmo apenas configurar o seu espaço de trabalho para que você possa ser mais expansivo. Quando estamos sozinhos, negligenciamos nossa linguagem corporal porque ela é uma linguagem. Se estivermos sozinhos, não falamos com ninguém. Falamos conosco. Certo? Acho que é muito importante cuidarmos de nossa postura. Além disso, recentemente, houve algumas meta-análises que basicamente são apenas estudos que analisam todos os estudos sobre um tópico e chegam a um tamanho médio de efeito. Eles dizem, sim, isso é afetado. Esse é um efeito real e esse é o tamanho do efeito. Estudos que analisaram a potência, meta-análises de estudos de oposição ao poder, mostram claramente que ele afeta a maneira como nos sentimos. Expansivo. Encolhendo o corpo. Diminuição versus expansão. Afeta a maneira, né? Seja de forma positiva. Mais expansivo, mais confiante, mais poderoso psicologicamente. Encolhendo, menos poderoso e menos confiante. Mas o interessante é que há duas meta-análises. Uma delas mostra que a maior parte do efeito é determinada pela diferença entre neutro e expansivo. A outra mostra que a maior parte do efeito é causada pela diferença entre contrativo e neutro. Ainda assim, em resumo, há evidências de que ambos esses aspectos são importantes, mas com certeza, neutro é melhor do que contrair. Encolhimento e Sim, contração. exato. Provavelmente, mesmo se você estiver fazendo uma técnica de respiração meditativa, se estiver fechando o corpo e respirando, provavelmente está se limitando, né? Porque você pode estar respirando tentando relaxar o sistema nervoso, mas você fecha o corpo, é difícil se sentir mais vivo, confiante e calmo, Com suponho. certeza. É. É engraçado, uma vez, uma mulher me escreveu e disse: eu ensino pessoas a falar em público e tive um aluno que estava realmente estressado, um homem. Então fez uma pose de poder por 1 minuto e ele disse que isso o fez se sentir pior. Sério? E ela disse, mas depois assistimos ao vídeo. Ela disse, eu filmei e assistimos ao vídeo. E eu perguntei, você estava respirando? Ele disse, não, eu não respirei. Segurei a respiração o meu tempo Deus. todo. Ele disse, não vai funcionar. Você vai desmaiar. Exato. Pois é. Ele estava completamente imóvel nessa pose de poder. Quero dizer, ela estava rindo disso, mas sim. Por quanto tempo a gente tem que permanecer em estados posturais expansivos? É engraçado, eu realmente enfatizei 2 minutos no TED Talk, porque foi isso que fizemos nos primeiros estudos. Acho que, na verdade, menos é mais. Sério? Chegamos a 5 minutos, acho que fica estranho, é um pouco bobo. Você se sente estranho, mas também seu corpo fica rígido. Não acho que você precise ficar parado. Acho que você pode se mover de forma expansiva. Acho que é todo... Às vezes, desejo que eu não tivesse chamado isso de power posing ou pose de poder, porque é uma ideia tão grudenta. Tem aliteração e... Ótimo para branding. Exato. Ótimo para branding. Mas ao mesmo tempo,
As pessoas ficam presas a ficar de pé como a Mulher Maravilha ou na pose da vitória. Ser expansivo é mais abrangente do que isso, da maneira que melhor funcionar para você, sabe? Quanto mais tenso você tiver, provavelmente vai ter menos chance de se apresentar relaxado, né? Em treinos de futebol, antes dos jogos e depois, eles diziam pra gente ficar solto, né? Movimentar o corpo, ser flexível, expansivo, mas com a cabeça relaxada, né? Com o corpo solto, não rígido. Ou você não consegue pegar a bola, né? Como é que você pode ser confiante e relaxado ao mesmo tempo, né? Eu acho que praticar isso na vida é muito legal, com pose de poder, é Sim. muito bom. É muito legal. O Ted Lasso fez uma Ai, meu ótima, ele Deus. fez um monstro, foi Acho que ela tava incrível. tipo... É incrível. Ela fez uma expressão facial que achei ótima. Ela também é uma ótima Eu me atriz. pergunto se eles estavam fazendo pose de poder De e ela repente, inventou isso. provavelmente Eu sim. sinto que... Ela era ótima, ótima. Houve um momento em que você não implementou essa estratégia e percebeu, tipo, poxa, poderia ter me dado melhor se eu tivesse feito isso, mas eu achei que eu já tinha feito, já estava com tudo planejado. Sabe, eu adoro falar em público e isso não... É minha atividade profissional favorita. Não me deixa nervosa. Isso é bom. Pra mim, acho que muitas pessoas presumem que falar é o que deixa todo mundo nervoso. Pra mim, não é isso. Não. O que te deixa nervosa? Conflito interpessoal, um a um, eu fico nervosa em grupos que são menores. E eu... Não é interessante? Sim. 5 ou 10, eu me sinto da mesma falar com forma. 3 pessoas me parece muito mais estressante do que falar com 3.000 pessoas. Não gosto de ficar sentada em uma sala por muito tempo antes de me levantar e falar com as pessoas. Não quero ficar sentada em uma sala fria. Essas salas geralmente são frias e você fica assim, totalmente rígida. E então você se levanta e pensa, oh, tive essa experiência várias vezes para aprender que preciso me movimentar. Preciso estar aquecida, não com frio, e entrar logo antes de me levantar para apresentar ou discutir. Então, sim, já tive essa experiência de ficar parado e encurvado por muito tempo, sabe? A gente tem afirmações de autoafirmação, afirmar quem você é, não apenas inventar mentiras sobre si, nós temos... Qual é o termo técnico atual? É a pose de poder? Quero dizer, eu chamo isso de avaliação postural. né? É o feedback postural. Acho que a ideia é apenas ter em mente que sua postura é... Há um feedback, um parecer para seu sistema nervoso que diz ou estou seguro ou não estou seguro. É simples assim. É interessante. Você está seguro ou não está? Eu aprendi isso há uns 11 ou 12 anos atrás, em 2009 mais ou menos, quando eu entrei no mundo dos negócios e comecei a participar de eventos, de networking, essas coisas. E eu lembro de pensar, eu não sou ninguém, né? Eu era um garoto, eu só tinha jogado futebol, eu ainda não tinha diploma, eu tinha 24. E eu entrei numa sala com todos esses profissionais. Eu pensava, por que alguém ia falar comigo, né? Eu tive essa sensação. E eu aprendi com alguém que me disse, toda vez que você entrar com uma porta, haja como se estivesse tentando conectar o topo da sua cabeça na porta. Fique em pé, entra e fica lá, né? Toda vez que você vê uma porta, a qualquer momento da vida, pratica como se você estivesse entrando no evento. Você não tem que colocar o peito todo pra fora, Exatamente. ombro pra trás, mas só um pouquinho, né? Cabeça um pouco mais alta, como se estivesse tentando tocar o topo. Com certeza. E fala, entra com um sorriso, né? Toda vez que eu faço isso, eu pratico isso constantemente. E faz com que você se sinta um pouco melhor, né? Mais corajoso, pra realmente dizer oi pra alguém, sorrir um pouco mais alto, com os ombros um pouco mais pra trás. Sim. E isso realmente ajuda. É algo que eu aprendi desde cedo e que me ajudou a ganhar essa coragem, né? No balé, a ideia principal é imaginar... Essa linha, né? Outra técnica que acho que funciona muito bem pra mim, que aprendi no balé, é olhar para as pessoas no balcão. E isso te abre mais livre. Sim, isso também te torna mais consciente dessa interação e também a magia e química na interação, certo? Você não está sozinho. Isso é uma coisa diferente, né? Não é uma coisa totalmente diferente, mas essa capacidade de estar presente com as pessoas se alimenta por si mesma. Você se torna
o nível de energia, cada vez mais, quanto mais você consegue criar essa intimidade com o público, ao se abrir para eles, você tem mais chances de criar essa intimidade. Temos uma autoafirmação para nós mesmos, temos o feedback corporal, se pudermos começar a implementar essas Sim, estratégias. eu tenho outro. Me dê, pode me dar. Certo, gosto muito dessa. Trata-se de uma pesquisa feita por uma mulher chamada Alison Wood Brooks, que trabalha na Harvard Business School. Ela é professora. Ela era cantora de casamentos antes de entrar na faculdade. Ela simplesmente não ficava nervosa. Ela estava realmente interessada no medo do palco. Ela era tipo, é engraçado. Ela dizia, isso não é difícil para mim, por que para você? Ela é muito confiante. Mas estava interessada no medo do palco. Ela percebeu E aprender por que as pessoas têm medo de Certo. palco, e ela não Ela tinha. é uma pessoa muito positiva. Acho que o que aconteceu, e não quero contar sua história por ela, mas entendo que ela percebeu que, para ela, os nervos, basicamente, as emoções têm duas dimensões. O nível de excitação, que é alto ou é baixo, exato, é positivo e negativo. Quero dizer, há mais do que isso, mas pense nisso. Essas são as duas dimensões e as emoções podem ser agrupadas ao redor delas. Ela percebeu que estava tendo a mesma sensação de alta excitação em seu corpo antes de cantar, mas para ela interpretou como excitação, Não é medo. não ansiedade. E assim ela percebeu que não é que ela estava tendo uma experiência totalmente diferente, é que ela estava tipo, eu devo estar muito animada para fazer isso. É a interpretação. Exato. Ela fez experimentos. Fez as pessoas participarem de concursos de canto usando... qual era o videogame? Rockstar, eu acho. Pode ter sido Rockstar. Ela fez participar de competições de debate. Acho que fizeram um teste de matemática. Estudos diferentes. Mas ela pediu que dissessem a si mesmos, antes de fazer algo, estou ansioso ou estou animado. As pessoas que disseram estou animado, simplesmente disseram estou animado para si. Elas se saíram muito melhor. Ela chama isso de reinterpretar a ansiedade como empolgação. Reenquadre. Antes de Quem é você essa? continuar, o nome dela é Alison Wood Brooks, com um hífen. Ok. Sim, reinterprete a ansiedade como entusiasmo. Essa é definitivamente uma das minhas favoritas. Acho que ajuda muitas pessoas. E, bem, a outra Eu adorei isso. um pouco relacionado a isso, é que muitas vezes, quando entramos nessas situações interpessoais estressantes em que sabemos que estamos sendo avaliados e em que os riscos parecem altos, como entrevista de emprego, ou palestra, ou uma aula, ou ensinando, seja o que for, o medo nos leva também a interpretar as outras pessoas e as vê-las como predadores em potencial, como pessoas que não querem que tenhamos sucesso. O fato é que, na maior parte da vida, as pessoas realmente querem que os outros se saiam bem. Sim, às vezes gostamos de ver alguém fracassar, mas na maioria das vezes, as pessoas estão lá porque querem aprender alguma coisa. Elas querem que você se saia bem. Então, não é confortável ver as pessoas não se saindo bem? Assim, quando comecei a lecionar em Harvard, eu dei aulas na Kellogg por alguns anos e lá é um lugar intenso. É uma ótima escola, mas há algo na Harvard Business School que tem essa reputação. Eu cheguei lá e tinha, 32 anos ou algo assim. De qualquer forma, eu tinha 30 e poucos anos, não era muito mais velha que os alunos. Você então tinha a aparência de quem poderia ser um estudante, né? Não sou grande, forte, sou uma garota, todas essas coisas. As pessoas diziam, você não pode demonstrar fraqueza. Sério? Não pode. Uma gota de sangue na água, os tubarões virão para matar. É Foi tão o que me ruim disseram. assim? Então me preparei muito para aquela primeira aula que eu teria. Para esses jovens de 18, né? Não, eles têm 20 e poucos Na anos. graduação, têm entendi. 28 anos. Entendi. São muito inteligentes, muito Ok, bem-sucedidos. já conquistaram Exato. coisas na vida. Exato. Eu realmente me preparei como uma louca, mas percebi que estava abordando isso como uma guerreira. Em primeiro lugar, não é assim que eu sou. Segundo... A guerreira dos patins Exato, a guerreira de patins. exato. Eu gosto de pessoas. Por que eu assumiria que elas estão querendo que eu fracasse? Que estão à espreita por sangue? Isso não faz sentido. Pagaram muito dinheiro para vir aqui?
Eles trabalharam muito para chegar até aqui. Eles querem ter uma boa experiência, não uma ruim. Decidi entrar com uma confiança cega, confiando cegamente neles e não tentando fingir uma personalidade de durona que não é quem eu sou, sabe? Em vez disso, eu entrei e fui quem eu sou, assumindo que eles queriam que eu me saísse bem. Então, no primeiro dia, eu disse: eis o que eu fiz. Eis o que adoro fazer. Nunca fiz isso antes. Eu estou um pouco nervosa, mas acho que estamos todos juntos nisso e acho que queremos ter uma boa experiência. Então, só quero que vocês saibam onde estou. E eu me sinto, estou em contato com muitos dos alunos daquele ano, daquele primeiro ano, acho que... Foi antes do TED Talks? Sim, foi um ano ou dois, uns 3 anos, talvez, antes da minha palestra no TED. Isso realmente me ensinou que, se eu confio neles, eles me devolvem confiança. Você constrói confiança. Eu entro com uma confiança cega. Se pensarmos na vida, nessas situações, podemos confiar ou não confiar. Qual erro você prefere cometer? Você prefere confiar e estar errado ou não confiar e estar errado? Eu prefiro confiar e estar errada. Normalmente não é tão perigoso. Quero dizer, há algumas situações em que provavelmente não se deve confiar. Mas estou falando de situações comuns. Por que não confiar? Ocasionalmente, você pode estar errado e alguém realmente está... Certo, eles podem até humilhar, mas Totalmente. você segue em frente, você vai, mas né? se você entrar e não confiar em ninguém, nada de bom surgirá disso. Se a pessoa for confiável, você não construirá um relacionamento com ela. Se a pessoa não for, você não construirá um relacionamento com ela. Eu prefiro cometer o erro de confiar demais do que confiar de menos. Uau, isso é bem legal. O que é que você aprendeu nesse primeiro ano de ensino na escola dos tubarão malucos? Em primeiro lugar, não são pessoas como todo mundo. É. Eles também têm inseguranças. De 75% a 85% dos alunos da HBS se sentem em algum momento com a síndrome do impostor. São inseguros. Quero dizer, não são mais inseguros, mas têm as mesmas coisas com as quais estão lidando. Há muitos assuntos com os quais estão lidando. Com e certeza. Há muitas pessoas realmente maravilhosas lá. E quanto mais dá confiança e recebe de volta, mais eles constroem confiança um com o outro. Então aprendi a ir a todas as audiências e presumir que eles querem que eu me saia bem. Isso é bom. E isso, de todas as coisas, é engraçado, porque meu filho tem ansiedade de apresentação, como provavelmente todo músico. E é engraçado porque as pessoas sempre dizem: você não pode, isso é coisa sua. Então, pra mim, elas perguntam como seu filho tem... Bem, ele é um ser humano, mas também sou mãe dele, né? É. Então, não é fácil aprender essas coisas da sua mãe. É claro que Mas sim. essa é a que funciona melhor pra ele. Eu disse: por que você entraria numa situação de apresentação? Uma situação de apresentação musical. E assumiria que eles querem que você fracasse. Eles não querem. Querem Eles que você querem se saia estar bem. lá, eles querem estar lá, exato. Então, ele diz que essa é a que mais o ajuda. É só ter esse pensamento na sua mente antes de Exato. entrar naquele local. Eles querem o melhor pra mim, eles querem... Eu tava nervoso por muito tempo com a fala em público, né? E eu fiz um desafio social pra mim, e toda semana eu ia pro Toastmasters. Na primeira semana eu escrevi palavra por palavra do meu discurso por 5 minutos. Eu não sei se você conhece esse... Sim. Eu lembro de dizer que eu me preparei durante 2 semanas para um discurso de 5 minutos. Eu tava tão apavorado. Mas uma vez eu tinha 24 anos, eu tava indo para uma sala com ótimos palestrantes e todo mundo mais velho que eu, executivos, palestrantes profissionais. E eu escolhi aquele grupo. Eu fui a 5 clubes Toastmasters em Columbus, Ohio, e eu escolhi esse porque era o mais assustador para mim. Ah, isso é interessante. E eu pensei, eu não quero ir para um lugar fácil, eu quero ir para um lugar que me desafia. E isso me aterrorizou. Eu lembro que eu escrevi palavra por palavra, pratiquei por algumas semanas e não consegui olhar para cima pela primeira vez. Tive que ficar ali olhando palavra por palavra, pingando de suor, me sentindo humilhado, envergonhado, mas felizmente eles estão lá para dar um feedback, Certo. né? Não é um público Certo, ruim. isso é verdade. Não é como se eu estivesse me colocando diante de críticos que vão me fazer ficar mal. Eles estão lá para dizer, aquilo que você fez bom, aquilo que você tem que melhorar. E eu fiz isso por um ano, até senti que eu tinha confiança que eu poderia sair e ser pago por isso. E por anos eu falava para grandes públicos e era bem pago por isso, mas ainda ficava nervoso. E eu pensava, cara, por que eu não me livrei disso ainda? Uhum. E eu liguei para um dos meus coaches, foi há 5 anos atrás, liguei para eles e disse,
Olha, eu não sei porque que eu fico nervoso antes disso. Eu tô fazendo isso há tanto tempo, eu devia estar bem agora. Eu não devia estar nervoso. Certo. E ele disse o motivo de você estar assim é porque você ainda está preocupado com o que as pessoas pensam de você. Você está pensando em como se lembrar daquela piada ou garantir que tudo seja engraçado, que você não faça besteira. Sim. Ou, se eu esquecer isso, você está pensando Essa é a nisso, né? distração, certo? E ele disse, se você se concentrar somente em como é que eu posso ser útil, sabendo que eu não vou ser perfeito, como é que eu posso agregar valor, entreter, educar, sabendo que eu vou esquecer uma piada, ou que aquela pausa não vai estar lá e que eu posso gaguejar, apenas deixar rolar, né? Deixa aí, velho. Com E apenas ser certeza. útil. Quando eu pensei nisso, eu falei, cara, eu vou servir, eu não vou ser perfeito. Adorei. E isso ajudou a deixar de lado aquele nervosismo. Eu ainda sinto a empolgação, mas é tipo... Cara, toda vez que eu me sinto nervoso ou ansioso, eu sei que isso tem a ver com prestar serviço. E meu amigo Rory Velen, ele fala, é difícil ficar nervoso quando seu coração está em Isso serviço. é tão verdadeiro. Adoro Então eu isso. ofereço o meu coração pro público, né? Isso, e quero dizer, isso está muito relacionado à parte da confiança, né? Como se quisessem obter algo disso. É. Isso me faz pensar em duas coisas. Uma delas foi que uma vez perguntei a uma pessoa da HBS que eu achava que era a melhor professora. Eu disse a ela, quando foi que você... Está claro que ela sabe que é muito boa nisso, então, quando foi que você percebeu isso? E ela disse, passei de uma boa professora para uma ótima. No momento em que parei de pensar no que eles estavam pensando de mim e comecei a pensar no que estavam pensando. Então, comecei a observar os rostos deles. Se estavam confusos com algo que eu disse, então não se tratava de mim, mas do conteúdo e de ajudá-los a aprender. E achei isso muito bom. Pare de pensar no que estão pensando de você e comece a pensar no que estão pensando. Por que isso é tão difícil pra gente, né, no geral? Bem, quero dizer, voltamos à questão da rejeição social. Pois é. Porque estamos biologicamente e evolutivamente sintonizados para procurar sinais de que seremos expulsos. Certo. E não sei por que ainda somos assim. E não conheço nenhuma cultura em que as pessoas não sejam assim. Não consigo pensar numa sociedade onde as pessoas não experienciem isso. Certo. Então essa foi a coisa número 1. Você se lembra da segunda? Não! Ah, Foi muito bom, foi um ótimo exemplo. não, eu lembro. É que as pessoas adoram. Certo, as melhores apresentações são aquelas que nunca aconteceram antes e que nunca acontecerão novamente. Então, frente a um público ao vivo, quando vai assistir, parte do porquê eu amo The Dead, ou The Grateful Dead, ou Dead and Company, é porque nunca fizeram o mesmo show 2 vezes. Cada show, milhares de shows, completamente diferente. Nunca tocaram as mesmas sequências de músicas 2 vezes, sabe? E Sempre muda. nunca, Uau. E Pode ser uma música trocada, mas eles... não, é muito misturado. Sério? Isso mudou mesmo. Isso é legal. E há todas essas interrupções. Não há 2 shows que cheguem nem perto de serem Isso é idênticos. legal. E isso é parte do que as pessoas adoram. Sim, às vezes esquecem as letras, mas porque tem 500 músicas em seu catálogo, não é Uau. mesmo? Mas ninguém se importa. Na verdade, ontem à noite, em Chula Vista, Bob Weir esqueceu a letra. e Não acredito. Foi por 1 minuto e as pessoas adoraram. A plateia vibrou. Eles adoraram. Eles estão torcendo pra que ele se lembre de novo. E é como se você fosse real, tá aqui conosco, tá sendo autêntico. Então eu sempre digo, dê às pessoas uma experiência que nunca aconteceu antes e nunca acontecerá de novo. Não significa que tem que reescrever um discurso, mas conheça o público, saiba quem são e não se apegue demais ao roteiro. As pessoas querem que seja um pouco cru. E eles se lembram da apresentação em que alguém deixou cair a palheta da guitarra, teve que pegar e não tinha outra? É algo do tipo, eu tive que ver isso acontecer. O microfone foi desligado, Exato. ele tinha uma tela. Então, Isso foi legal. acho que cometer erros não é ruim, mas também te torna mais humano e identificável. Mais interessante. Mais interessante, mais memorável, mais memorável. A identidade me veio à mente agora. Eu tô curioso para saber sobre sua pesquisa ou descobertas pessoais sobre como moldar a nossa identidade conosco. Moldar a identidade, ter uma identidade, como é que isso pode ajudar a gente ou prejudicar a gente com a nossa confiança e o nosso poder pessoal. Bem, eu acredito que há tantos tipos diferentes de identidades que podemos ter. Acho que quando nos
identificamos É importante ter um tipo específico de identidade ou uma ampla gama de identidade, de coisas que a gente gosta. sobre que tipo de identidade você está Como falando? uma identidade, eu sou um homem de Ohio, cresci em Ohio, eu amo futebol, Certo, ok. eu amo parques, tudo isso diferente que eu gosto, né? Interesses nos quais eu me... Bem, acho que a questão da autoafirmação tem tudo a ver com valores. Portanto, sua identidade são seus valores. E isso eu acho ótimo. Ser fiel a seus valores é ótimo. Os valores de que estou falando não são valores que precisam ser flexíveis, podem ser amplos, certo? Mas acho que quando nos identificamos muito com um determinado grupo ou interesse, isso pode se tornar perigoso. Primeiro, paramos de pensar por nós e começamos a nos preocupar muito mais em manter-nos parte do grupo do que sobre o... Nosso valor pessoal. Exato. E assim comprometemos nossos valores para permanecer no grupo. E acho que isso pode ser muito, muito perigoso. Estamos perdendo o senso de autonomia, com certeza, mas também podemos estar fazendo coisas que não são tão boas. Tipo, não são saudáveis para nós e outros. Então, acho que precisamos manter um equilíbrio em relação à identidade dessa maneira. Só porque é o que a maioria das pessoas do grupo está fazendo, não significa que eu preciso fazer. O que é que a gente pode fazer, eu suponho, para refletir ou dar a nós mesmos um feedback anual, mensal, diário, que apoie isso? Eu acho que isso não é empírico, é algo improvisado. Mas tenho pensado um pouco sobre isso. Pensando sobre quais são os grupos de identidade que escolhi. Quais são os grupos de identidade que escolhi? E há coisas que aconteceram nesses grupos de identidade com as quais não concordo, mas que não fiz nada para corrigir ou deixei passar. Como eu posso me manter honesto com relação a esses grupos de identidade, sabe? Claro. Você pode gostar do Grateful Dead, mas podem haver coisas que aconteceram nos shows que você não gosta, você não aceita, mas... Sim, Você não exato. quer ser tipo, nunca vou assistir esse grupo, ou Isso mesmo. porque isso aconteceu, mas como é que eu posso ter certeza de desfrutar de um hobby, de um interesse, mas não sei a identidade disso? É isso mesmo. Então, acho que há coisas que acontecem nos shows que não tenho gostado ultimamente. Falamos um pouco sobre isso, como o fato de as pessoas serem muito territoriais no espaço da frente, que é chamado de pitch, em relação ao seu espaço e serem muito desagradáveis. Para mim, isso vai contra toda a essência da comunidade. E eu fico irritada com isso, mas parte disso parece ser uma raiva justa. Quero que você não seja assim, mas também preciso me controlar. Também não quero contribuir com a raiva. Mas o fato de ser imperfeita não significa que eu tenha que abandoná-la. Certo? Pois é. Porque às vezes caio nessa armadilha, tipo, ou há algo errado. Eu provavelmente não deveria fazer mais isso. É preciso aceitar que nada é perfeito e que ainda posso amar coisas imperfeitas desde que esteja me controlando. Faz sentido? Faz Sinto que sentido, também... faz com certeza. A gente falou um pouco antes sobre, tipo, fingir até conseguir, mas é mais como enfrentar até conseguir, né? Acho que é assim que você Eu digo, reformula. finge até que se torne isso. Fingir até Sim. conseguir. Porque fingir até conseguir é prejudicial. Podemos continuar fingindo e torcer para que aconteça, ou... Acho que o problema, e isso depende de como as pessoas o interpretam e percebem, mas a maneira como interpreto finge até conseguir é como o vendedor esperto que realmente não compra o que ele está vendendo, mas que vai vender com muito Certo, afinco. pois é. Conseguir pode significar ser promovido ou ganhar muito, muito dinheiro, mas eles ainda estão fingindo. Fingir até conseguir significa fingir, conseguir a promoção e continuar fingindo. Pra fingir, É isso. Fingir até se tornar. E isso também tem a ver com o que está transmitindo às outras pessoas. Fingir até conseguir. A maneira como penso é que você está se enganando para acreditar em si mesmo. Está enganando a si mesmo para que, aos poucos, você
seja um pouco mais corajoso. Nunca se E, extinguem. por fim, você se tornará a pessoa que, na sua mente, é o seu melhor eu. E isso não é bem básica. É que eu penso nisso visualmente. Nós não somos apenas conchas, mas pense em você como uma concha e você tá meio cheio. Fingir até se tornar é como encher essa concha cada vez mais e mais. Você tá parcialmente, exato, parcialmente, você mas tá ainda não tá chegando lá. totalmente. Porque a síndrome do impostor é um termo que tem sido usado há muitos anos agora. Sim. Então eu tô ouvindo isso o tempo todo mundo diz, não todo mundo, mas muita gente diz, olha, eu sinto o síndrome do impostor, não pertenço, não tô pronto, não tenho o necessário. Pra mim, no início, parecia que eu não tinha nada, né? Eu pensei, olha, vou me jogar de cabeça, se der certo, ótimo, se não der, não tenho nada pra me envergonhar, porque não tinha nada, né? Eu tava morando no sofá da minha irmã por 1 ano e meio, não tinha grana, não tinha diploma. Então pensei, não tem outro lugar onde eu possa ir e ser pior do que eu já Sim. tô agora. Tinha nada a perder, né? E é por isso que eu vou me jogar nisso e torcer pra que as coisas aconteçam, né? Então não me senti um impostor. Eu senti que eu era inexperiente, queria descobrir como ganhar experiência, aprendendo habilidades, encontrando mentores, lendo, consumindo conteúdo, desenvolvendo mais confiança. Mas por que a síndrome do impostor se tornou uma frase tão popular, né? E tem uma maneira de superar isso? Ou será que a gente sempre vai se sentir como impostor se a gente está em constante crescimento? Porque há uma coisa nova que eu nunca fiz no ano que vem, eu vou tentar fazer, então eu sou um impostor porque eu nunca fiz isso. É a sensação de que, tipo, bem, se eu nunca fiz isso, então vamos lá, né? Se eu estiver crescendo como indivíduo, né? De certa forma, a gente deve sentir com isso. certeza, certo. Eu não sei por que se tornou mais uma vez, é um termo cativante, pegajoso, para descrever uma experiência que é bastante universal. É engraçado porque, para os psicólogos sociais, é algo de que falamos desde os anos 70. Não que eu estivesse falando muito na década de 70, mas o termo foi cunhado na década de 70. Então, no meio acadêmico, é algo sobre o qual falamos, mas que realmente se popularizou nos últimos... Acho que falei sobre isso no TED Talk. Acho que isso foi parte. Acho que foram lançados outros livros que falavam disso, e ele capta muito bem a experiência de se sentir como um impostor em sua própria vida, né? Mas o interessante é que, bem, primeiro, a mulher que cunhou o termo, Pauline Clance, que estava lecionando em Oberlin na época, nos Sério? anos 70. Em Ohio? É, Isso é ótimo. Ohio. É ótimo. A identidade. Minha identidade. Exato. Bem, em primeiro lugar, ela diz que gostaria de não ter chamado de síndrome, porque uma síndrome implica que é patológica e rara, como se fosse incomum. E isso é muito, muito comum. É comum, pois Há é. diferentes estimativas, entre 75% a 85% das pessoas experimentam a síndrome do impostor. Além disso, as mulheres não a experimentam mais do que homens. Os homens só são menos propensos a falar sobre isso. Quando o assunto é anônimo, o que é um fardo, eu acho, E então para os mantém homens, isso consigo. porque acham que são os únicos que sentem. Eles se sentem E as sozinhos mulheres ficam nisso. com o ônus de dizer, vocês sempre se sentem impostoras. Assim prejudica os dois. Mas não acho que muitas pessoas parem de sentir isso se continuarem a enfrentar novos desafios. Então, no meu livro, entrevistei Neil Gaiman, o incrível autor de muitos, muitos, muitos best-sellers e grande ganhador de prêmios. De qualquer forma, parte do motivo pelo qual entrevistei o Neil é que, além de ser um ser humano adorável, ele é um dos poucos homens que falaram abertamente sobre ter síndrome do impostor. Então, queria conversar com ele por esse motivo. Além disso, ele tem um dom para as palavras, mas ele disse que no começo, quando começou a escrever e fez sucesso, sempre teve medo que alguém fosse bater em seu ombro e perguntasse: você é o Neil Gaiman? E ele, sim, sou. E a pessoa diria: desculpa, cometemos um erro. Estamos recuperando tudo isso. E então, ele disse que finalmente chegou ao ponto de escrever Deuses Americanos, que era seu grande romance, ele disse. Era o grande romance. E ele disse que achava que finalmente havia vencido a síndrome do impostor.
conversou com um de seus mentores e disse: "Acho que finalmente superei isso." E o mentor respondeu: "Você nunca conquista a escrita de um romance. Você só conquista a escrita do romance que está escrevendo." Agora, muitos de seus livros foram transformados em séries de televisão realmente maravilhosas. E ele é um showrunner, certo? E isso foi uma coisa totalmente nova para mim. Certo. Então ele disse: "Ela simplesmente aparece. Você a vê em sua mesa, pensa, lá está o impostor." E ele some. E assim você o experimenta toda vez que começa algo novo. Mas ele desaparece mais rápido, não fica preso nele. Você não fica ansioso com a sensação de ser um impostor. Uhum. Eu acho que quanto mais você vive a vida, cria e constrói, mais você começa a refletir sobre todas as vezes que você sentia síndrome do impostor e olhar o que você foi capaz de criar e os resultados que você conseguiu, o sucesso e o impacto que alcançou ao realizar aquilo. É olhar para trás Exatamente. e poder ver os resultados que você É fez, né? verdade, portanto, você tem esse senso de agência transferível. Como a autoeficácia Quero dizer, a forma como ela é definida na psicologia é a sua sensação, é a sua crença de que você é capaz de fazer determinada coisa. A agência é mais ampla do que isso, e esse sentimento de ser agente. E acho que quando você vence a síndrome do impostor repetidas vezes, esse sentimento se torna transferível, certo? Você pensa, essa é uma coisa totalmente nova, mas nunca participei desse rodeio, mas acho que vou me sair bem. Certo, exato. Você simplesmente sabe que já fez isso muitas vezes, posso fazer de novo. Se não, ficarei bem. Eu vou ficar bem, eu vou vou sobreviver. Exato. Eu tô curioso, eu acredito que a dúvida é a assassina dos sonhos. Eu acho que quando a gente duvida da gente, e a gente não respira corretamente, a gente não se encolhe, a gente não toma atitude, a gente não tem coragem, porque estamos sempre nesse estado. Você acha que dá pra ter autoconfiança demais? Essa é uma pergunta complicada. Primeiro, acho que o que você chama de dúvida, eu vejo como impotência pessoal. E o que acontece é que isso ativa o que chamamos de sistema de inibição comportamental. Isso nos leva a ser mais pessimistas, a ter mais medo, a pensar de forma mais limitada, menos criativa, a não correr riscos, a ver as pessoas como predadores. Isso nos inibe de todas as formas. Até mesmo fisicamente, podemos tolerar menos dor quando o sistema de inibição está ativado. Interessante. Sentir-se pessoalmente poderoso ativa o sistema de abordagem comportamental, que faz todos os opostos. É como se, em vez de ver um desafio como uma ameaça, vemos como oportunidade. Em vez de ver outras pessoas como predadores em potencial, vemos como aliados e colaboradores em potencial. Sentimos-nos otimistas em vez de pessimistas. Agora, você pode chegar ao ponto de se sentir poderoso demais. E nesse caso, eu acho que o que sabemos é que uma das coisas que acontece é que as pessoas não são tão boas em compreender as perspectivas de outras pessoas. Então, elas não são tão boas em compreender as perspectivas quando se tornam realidade. Isso tem muito a ver com poder social. Então, quando as pessoas têm poder social e pessoal, não são tão boas em compreender as perspectivas de outras pessoas, porque Quer dizer, o feedback, as informações ou as só ideias, compreender como são as outras o pessoas. sentimento. Honestamente, trata-se mais de poder social. Entendi. À medida que as pessoas ganham poder social, se tornam menos dependentes dos outros. Então, quando você não tem muito poder social, quando está na base da hierarquia, você precisa ser capaz de ler a mente dos outros. Você precisa entender o que elas estão pensando porque você depende delas. E à medida que você ganha mais poder, fica menos dependente. Assim, é mais provável que faça estereótipos das pessoas, menos provável que consiga compreender as perspectivas delas. Você se esquece como é estar onde elas estão. Então, acho que isso é um problema. Acho que há muitas pesquisas sobre excesso de confiança versus confiança. E o excesso de confiança é que nem eu entendo completamente de onde vem. E, para mim, não acho que seja excesso de confiança. Acho que é uma coisa completamente diferente. Como o ego. Sim, ou como a arrogância. E a arrogância, geralmente, vem de uma situação em que você se sente ameaçado e fica na defensiva. E é uma Ou cortina quase de fumaça para insegurança, pois é. Então, eu digo que é uma cortina de fumaça para insegurança, uma forma de desviar
é uma forma de evitar que as pessoas o desafiem, porque, sinceramente, elas não o acham agradável. Elas não o desafiam porque não gostam de você, não porque não acreditam em você, né? Então, eu sempre digo confiança, não arrogância. A confiança permite espaço para estar errado, para que possa ouvir as pessoas. Quando você está confiante, autoafirmado, sabe quem é capaz de ouvir o feedback, você não sente que precisa roubar o microfone o tempo todo. Confiança, mais curiosidade, Sim, com estar disposto a certeza. ficar bem, tipo, eu me sinto confiante, mas também posso ter uma mente de principiante. Totalmente. Se você está confiante e animado com uma ideia, deve querer que ela seja a melhor possível. Então, se estiver perto de pessoas que lhe dão um bom feedback, a confiança permite que você ouça o feedback, o que eu acho interessante. Por isso, adoro assistir ao Shark Tank. É muito bom. Adoro estudar The Body Language. Jonah, meu filho, e eu costumávamos assistir esse programa. Quando ele era mais novo, adorava estudar The Body Language e adivinhar quem se sairia bem. E sei que você já conversou com as pessoas sobre linguagem corporal da mentira. É muito fascinante. Acho essa linguagem corporal de arrogância realmente... Você pode ler, você pode sentir, né? Além disso, a linguagem corporal também inclui sinais vocais não verbais, como uma certa maneira de falar. Mas é quando eles não acreditam no que eles estão vendendo. Se você não acreditar no que está vendendo, ninguém vai comprar o que você vende. Se não acreditar na sua história, ninguém vai acreditar. Pelo E como menos é que você a longo prazo. aprende a acreditar no que você está vendendo? Bem, primeiro, quando as pessoas dizem, bem, como faço para vender algo em que não acredito? Eu digo, não faça Não isso. venda. Você não deveria fazer isso, é engano, Você devia né? encontrar uma visão diferente, uma carreira quero diferente. dizer, pode tentar, mas não acho que deva. Precisa avaliar com cuidado. Então, há diferentes razões pelas quais não compramos o que estamos vendendo. Você poderia não comprar o que está vendendo porque, na verdade, duvida de si mesmo. Você duvida da sua capacidade de vender Está algo, bem. certo? Isso é diferente. Dá o produto ou a visão que você Certo, tenha. ou simplesmente não é interessante para você. Não é algo que você usaria, mas não é que você acha que é algo errado. Então, há uma série de motivos que você pode resolver. Você pode aprender a entender que esse produto é realmente útil e valioso para essas outras pessoas. E eu preciso compreender a perspectiva delas. Isso torna um vendedor mais eficaz. Mas também há motivos que devem levá-lo a pensar, eu não deveria estar vendendo Certo. isso, né? Então você precisa descobrir. É porque eu não me identifico com isso ou não acredito em mim mesmo? Ou porque tem algo errado com isso? Quem são as pessoas do Shark Tank que você vê depois do discurso de 1 ou 2 minutos, que você pensa, eles vão conseguir? Se os números se alinharem, tudo der certo, com base na linguagem corporal, na crença, o que é que elas têm em comum que faz você pensar, tipo, eu investiria nelas? Ou eu gosto deles? Existem 3 características principais. A primeira é que você sente que eles acreditam na história deles, que acreditam fervorosamente no que vendem. Naquilo que estão vendendo, que realmente se importam com isso. E isso se dá por meio da linguagem corporal. Às vezes dizem, mas não sei se isso ajuda. Quero dizer, e não acho que estejam necessariamente mentindo quando dizem. Dizer não é. Você pode sentir. Eles transmitem isso com sua linguagem Sua corporal. energia, seu feedback postural, tudo, né? Além disso, eles são confiantes e não arrogantes. Então, estão abertos ao feedback. Eles não dizem, essa é a melhor coisa do mundo. Completamente. A arrogância acaba com toda a energia. Por que um tubarão iria querer investir se você claramente não está aberto a um feedback? Se acha que tem todas as respostas e se começa a transmitir isso, está fora. Por que é que você estaria aqui, né? Então, você precisa acreditar no que está vendendo e transmitir. Você precisa ser confiante, mas não arrogante. E isso, como eu disse, é mostrar sua confiança por meio da sua abertura, da sua disposição para ser aberto. Não é insegurança. Não é como... Se você não souber os números, está por fora. Você precisa saber. Precisa saber certas coisas. Mas você não pode saber tudo, é por isso que está lá. Porque você precisa de apoio. Totalmente. E a última coisa é que sua linguagem verbal e não verbal, ela está sincronizada. Então, o que estão transmitindo com suas palavras, os sentimentos que transmitem, correspondem aos sentimentos que estão transmitindo com sua linguagem corporal. E se você vir alguém tentando demonstrar um grande interesse em um assunto, mas a linguagem
corporal não estiver alinhada com isso, Eles estão de braços cruzados, virando pro ou lado. se estiverem tentando transmitir, não sei, confiança, mas estão demonstrando medo, quando estamos totalmente presentes e imersos na situação, essas coisas ficam sincronizadas. Não estamos programando nossa linguagem corporal. Somos ruins em programar nossa linguagem corporal. Somos os melhores em programar nossas palavras e os segundos melhores em programar nossas expressões faciais. Mas abaixo do pescoço esquecemos tudo isso. Às vezes, as pessoas não sabem o que fazer com as mãos, por exemplo. Houve um episódio de Um Maluco no Pedaço na TV Will sobre Ferrell. isso. Will Ferrell Não tá consigo me nessa, lembrar. Aham. Só lembro que houve um episódio inteiro sobre não saber o que fazer com as mãos. E as pessoas realmente não prestam atenção ao que estão fazendo com os pés e pernas. E, sabe, Qual a importância da linguagem corporal com pés e mãos para criar confiança e segurança com é engraçado. os outros? Você já teve Joe Navarro no programa? Não. Sabe quem é? Ex-agente do FBI. Eu quero que ele participe. Você deveria, ele é ótimo. É um ótimo personagem. Adoro o Joe, um cara muito legal. Mas ele tem muitos livros sobre linguagem corporal. Mas um deles se chama O que Todo Corpo Fala. Que eu adoro, é inteligente. Ele realmente entra no âmago da questão. Mas ele diz que uma das coisas que fazia como agente do FBI, acho que fazia contra-inteligência, era prestar atenção nos pés das pessoas. Então, se você estiver questionando, e não estou dizendo que isso seja, e não sei o que, mas Estatísticas ou mas fatos se alguém reais. parece, se os pés dela estão virados para longe de você e ela quer correr, ele está prestando atenção nisso. Mas se os pés da pessoa estiverem voltados para você e ela não parecer assustada, é mais provável que ele acredite nela. E, bem, essa é a sincronia. Tô aqui E na posição eles do ficam corpo aberto. Exato. Ele acha que os pés são muito importantes. Mais do que mãos. Bem, apenas porque as pessoas não têm consciência do que estão fazendo com os pés. Então, não Dá é pra esconder as mãos, necessariamente... né? Colocar no bolso. Exato. Simplesmente não estão pensando que meus pés vão me denunciar. É interessante. Mas, sim, também acho que há muitas evidências de que o fato de os pés estarem apoiados no chão é muito importante para a maneira como você se sente. Então, andar por aí, se estiver falando ou algo assim, e eu estou mudando um pouco aqui, mas os pés podem realmente ajudá-lo a se sentir melhor. Às vezes as pessoas ficam em pé com os tornozelos cruzados ou não totalmente equilibradas. Certifique-se de que seus pés estejam firmes no chão, que você sinta essa corda, certo? Tenho uma amiga chamada Rachel Casar, que já foi bailarina profissional e ginasta rítmica e agora faz treinamento de linguagem corporal. Ela gosta muito dessa sensação de estar ancorada e de como isso ajuda você. Sim, você está conectado ao teto, mas também está seguro, conectado ao chão. Você não vai cair, não há alçapão. Permita-se encontrar energia nessa sensação de estar aterrado. É fascinante a quantidade de psicólogos que falam sobre linguagem corporal e o poder da linguagem corporal para melhorar a qualidade de vida. Com esse Jordan Peterson, acho que ele escreveu o livro 12 Regras para a Vida. Uma das primeiras Sente-se ereto. mantenha suas costas retas, né? Coloque seus Essa é a ombros para questão trás. principal, né? Pois é. Postura neutra, né? Verdade, né? Mas Como o engraçado disso tudo... você vai ter mais confiança, vai ter mais oportunidades, as pessoas vão gostar mais de você. Sim. Acho que o engraçado sobre sentar-se ereto é que muitos de nós ouvimos isso quando crianças, dos nossos avós. Ficamos ressentidos, Mas também acho que parte disso foi porque nos disseram para fazer isso para mostrar respeito aos outros. O fato é que, na verdade, trata-se mais de mostrar respeito por si. Gostou dessa? É bom. Isso é muito bom. Sim, sente-se ereto para respeitar a si mesmo. E se você se respeitar, é mais provável que consiga respeitar os outros. Você precisa se sentir bem consigo mesmo para poder tratar os outros com generosidade e respeito. Verdade. Então, acho que se dissermos às crianças, bem, se você se sentar ereto, vai se sentir melhor consigo mesmo. É mais provável que estejam abertas a isso. Você vai ficar mais confiante, vai gostar mais de si, vai ficar mais feliz. Vai ter mais a oferecer aos outros também.
Quando você se respeitar, como você disse, vai ter mais generosidade, né? É. Com sorte. Então, toda essa história de sentar direito, você está sendo mal educado se não sentar direito, as crianças pensam, eu vou ser mal educado. É engraçado porque a história dos nossos pais de arrumar a cama era algo que eu nunca fazia, né? Até que eu fui para um colégio interno que era mais ou menos parecido. Eles te avaliavam toda manhã no dormitório para arrumar a cama às 6:30. Não era militar, mas era um tipo de internato rigoroso, com regras e tudo mais. Eu lembro que depois de tudo isso, quando eu fui para a faculdade, eu pensei, cara, eu vou acordar e deixar essa cama bagunçada, né? E eu cheguei, acho que já tinha uns 20 e poucos, eu pensei, eu não me sinto tão bem quando eu volto e vejo tudo bagunçado. Vou tentar fazer isso, né? Vou arrumar minha cama toda manhã e gastar 2 minutos. Pode parecer um pouco incômodo, mas eu vou fazer isso para que eu possa voltar e sentir que eu tenho um lugar para descansar, né? Sem bagunça. E eu disse, cara, eu gostaria de ter escrito o livro Make Your Bed, porque ele foi lançado 5 anos depois e ficou um grande discurso, um fenômeno. Eu pensei, nossas mães nos contaram quando a gente estava crescendo, pra mim era tipo, isso tem que ser uma rotina, né? Toda vez que eu não arrumo a cama, eu sinto que eu tenho um dia mais desleixado, eu fico menos produtivo, menos orgulhoso, porque eu desrespeitei meu espaço de poder dormir. Sim, essas pequenas rotinas ajudam. Eu quero dizer, essa é a questão de ser um pouco organizado. Que isso é respeito por si mesmo. E isso também, sim, clareia sua mente por não ter que se preocupar com a bagunça, mas acho que o respeito próprio é uma grande parte. Embora, no meu caso, eu fazia a cama com um toque quando criança. Ah, então... Não era bom. Então você Gente, tava, se alguém tipo... sentasse, eu ficava tipo... pois foi é, estranho. aqui. As crianças podem passar por períodos de toque. E Interessante. não ter isso quando adultas. Mas eu definitivamente tinha umas Você ainda coisas tem estranhas. adulta? Não. Ok, Não. você pode abraçar pessoas e pode parecer bagunceira. Infelizmente, não faço isso com a arrumação da cama. Agora sua Não. cama bagunçada. É engraçado, porque pra mim, ser adulto significa ter liberdade. Não, eu quero fazer o que eu quero Então, agora. eu tenho muita flexibilidade no momento. E meu filho me ligou outro dia. Eram tipo umas 10 horas. Ele disse, você ainda tá na cama? Eu respondi, sim. E ele disse, por quê? Eu disse, porque sou adulta e tenho Porque eu permissão faço o que pra eu fazer quiser. isso. Pois é, eu faço o que eu Exato. quero. É muito engraçado, eu adoro isso. É mais uma questão de saber quais são as rotinas que devem te ajudar a otimizar aquele dia ou aquela estação da vida. Com certeza tem meses que eu penso, ok, vou dormir até tarde, vou fazer o que eu quero fazer, eu sei que eu não vou ter o desempenho ideal, mas essa época é o que eu preciso agora, eu preciso me recuperar. Então é bom estar de acordo com isso também, né? Não ser tão militar, né? O que, na minha opinião, também não ajuda. Você fica Não, obcecado com demais. certeza, absolutamente. Você precisa cumprir todas as rotinas o tempo todo, Sim, cada com minuto. certeza. Acordar da mesma maneira é muita coisa. Elas precisam ser as rotinas que funcionam pra você. Eu estava conversando com uma amiga minha que foi esquiadora olímpica e campeã nacional de esqui alpino feminino. Lindsay Vonn. Não, seu nome é Alex Wobbles. E ela é uma pessoa fascinante porque também teve uma segunda onda de fama. Quero dizer, ela estava pré-esqui alpino recebendo muita atenção. Então, essa foi a época dela, de 98 a 2002. Seu nome do meio era Schaefer. De qualquer forma, seu nome de casada é Alex Wobbles. Ela ficou famosa novamente há cerca de 5 anos. Porque agora é enfermeira do pronto-socorro. Ela estava trabalhando em um hospital em Utah, na Universidade de Utah. Houve um acidente de carro e havia um paciente. Ela era especializada em vítimas de queimaduras. Ele estava gravemente queimado e inconsciente, e um policial queria uma amostra de sangue dele para ver se havia álcool em seu organismo. A propósito, descobriu-se que ele não tinha, e que a outra pessoa é que estava bêbada. Mas a questão não é essa. A questão é que não se pode coletar uma amostra de sangue a menos que se tenha um mandado ou uma permissão verbal. Entendi, Então, ele estava inconsciente. Ele não podia dar a permissão e não tinha autoridade para fazer isso. Ela estava defendendo esse homem e ninguém mais estava... Quero dizer, estavam sendo espectadores. E ela estava fazendo exatamente o que deveria estar fazendo, seguindo à risca, sua voz trêmula.
Ela claramente muito assustada. Está num vídeo, algo assim? Sim, desculpa, tá tudo registrado num vídeo. E esse policial, por fim, isso não é uma declaração sobre policiais. É apenas um cara agitado que só estava dizendo: eu vou pegar essa amostra de sangue. Ele a joga contra a parede e a algema. Ele a joga na viatura e a prende. E ela estava gritando, fazia uns 90 graus do lado de fora da janela. É uma cena perturbadora. E ela fez absolutamente a coisa certa. Então ela ficou conhecida como uma pessoa super corajosa, o que ela é. E eu sabia que queria entrevistá-la para o meu próximo livro. Mas eu não a conhecia. Estou dando uma palestra na Associação de Enfermeiros de Cuidados Críticos. São cerca de 10.000 pessoas, e aconteceu de ser em Boston. E eu fiz, acredito que a fila de autógrafos mais longa da vida. Os enfermeiros se identificam com esse material. E Grey's Anatomy foi exibido ali 5 vezes, então eles assistem a isso, acho né? que há muitas coisas poderosas acontecendo no setor de saúde. É difícil. E eles estão exaustos. De qualquer forma, eu atendi a fila de autógrafos e eu estava muito cansada. Eu adorava filas de autógrafos. Adoro falar com as pessoas, mas estava Depois de exausta. 5 horas você fica Foram tipo... algumas horas. E havia uma última pessoa, e ela estava com um homem. O homem se aproximou, e quando ela se aproximou, eu vi quem era. E ele disse: não sei se você sabe quem é. E eu só comecei a Uau, chorar. você já tá cansada. Ela chorando, eu sabia exatamente quem era. Nos abraçamos. Caramba. Nós nos abraçamos e ela disse: você significa muito para mim. O seu trabalho me ajudou muito. E eu disse: sou uma grande fã sua e queria entrar em contato com você. Enfim, era Alex Wubbles. Na época, eu não sabia que ela era uma esquiadora incrivelmente boa e campeã nacional várias vezes. E eu adoro esquiar. De qualquer forma, acabamos morando em Park City por 7 meses na pandemia, e ela mora muito perto, e ficamos muito amigos nesse período. De qualquer forma, o interessante é que ela é uma pessoa fisicamente corajosa e socialmente corajosa. Mas para esquiar, ela também é a pessoa mais simpática do mundo. Ela nos dava aulas de esqui e dizia: bem, o que você quer alcançar hoje? Só por diversão. E meu marido queria conseguir colocar os quadris no chão e ela dizia: vamos fazer acontecer. E no fim do dia, ela se anima, torce por você, é uma ótima pessoa. Mas eu perguntei: quais são as semelhanças entre descer a montanha a 110 quilômetros por hora e ser corajoso nessa situação? E ela disse que para ela é uma questão de seguir seu próprio tipo de livro de regras. Ela disse: os melhores esquiadores não são esquiadores que adotam uma abordagem de tamanho único. Lindsey Vonn, ela gosta de moda, gosta de estilo, e as pessoas criticavam muito isso. E é como se ela tivesse que ser capaz de ser quem ela é para ser a melhor no que faz. Porque se incomodam com o fato de ela gostar de usar maquiagens e roupas bonitas. Por que isso incomoda as pessoas? Quanto mais ela podia ser quem era, melhor esquiadora ela era. E Alex disse que o mesmo acontecia com ela. Quanto mais conseguia fazer as coisas do seu jeito, e ela tinha um treinador que reconhecia isso, ela precisava de um dia de folga antes das corridas. E ele dizia: tudo bem, não vou forçá-la. Percebo que, para você, seu desempenho será melhor se conseguir fazer as coisas desse jeito. A questão da coragem, ela disse, para mim, naquele momento, eu sabia que não conseguiria viver comigo mesma se não o fizesse. Essa era a coisa certa a fazer. Ela disse: não havia dúvida de que eu faria isso. Ela disse: e eu estava seguindo o meu livro de regras. Meus valores, Para mim, isso é o mais importante. Eu sabia que a justiça era importante. Justiça no sentido de proteger a liberdade e os direitos desse homem. Ela disse: eu simplesmente sabia disso. E quando eu estava esquiando, sabia que tinha que fazer do meu jeito. Isso me permitiu ser corajosa e dar o meu melhor. Então, acho que isso é muito, muito importante. Você precisa descobrir, de novo, quais seus valores e como pode ser fiel a eles. Mas ela é simplesmente bonita. Isso é legal. Maravilhosa.
Eu sinto que eu podia falar contigo por horas, mas eu quero levar a gente para casa aqui, né? A gente vai ter você de volta quando seu livro for lançado e você vai participar de uma outra longa sessão quando ambos estivermos recuperados das Ah, cirurgias. com certeza. Eu sinto que, na verdade, a dor está diminuindo durante todo o processo. Eu sinto que no início do dia a dor aumenta, mas com você eu fico mais animado para poder aprender sobre isso. Essas informações foram tão poderosas e eu tenho muitas anotações aqui, então eu estou animado para poder rever tudo isso, né? E antes das últimas perguntas, novamente eu quero agradecer você, Amy, por estar aqui, porque De nada. é muito inspirador. Obrigada a você. Eu ouvi muitas coisas boas dos seus amigos ao longo dos anos, por isso que eu estou feliz em ter você aqui. E antes das perguntas finais, como é que a gente pode te apoiar agora? O que é que a gente pode fazer? Lugares que a gente pode ir? Obrigada. Em que rede social você é mais ativa? Seu site? Então, como é que a gente pode se inscrever na newsletter? A gente pode ter alguns livros, palestras que você está fazendo. O que é que a gente pode Siga-me fazer? nas mídias sociais, eu tô no LinkedIn, com certeza. É o seu local É principal? engraçado, tenho o maior número de seguidores no LinkedIn. Ok. E não publico com tanta frequência porque quero publicar conteúdo realmente bom, mais longo e de alta qualidade. Twitter, Instagram, me acompanhe nas mídias sociais. Amy Curry em todos os lugares. Sim, pra mim, é apenas ser corajoso. Isso me deixaria muito feliz. E não tem problema se você disser, me marque quando fizer isso. Eu quero ver isso acontecer. Mas quando você vê, por exemplo, alguém sofrendo bullying nas mídias sociais, a maneira de lidar com isso não é atacar a pessoa que a está atacando. É dizer algo bom sobre ela nos comentários, apoiá-la. Pode ser algo totalmente não relacionado. Basta dizer que você viu algo, alguém sendo trollado ou o que quer que seja, e que há uma pilha de comentários. Porque isso parece ser a norma. Então, mais e mais pessoas fazem isso. Mude a norma sendo gentil. Diga, hey, fulano, eu gostei muito do que você compartilhou na semana passada e foi assim que me ajudou. E é incrível. O que você verá é que mais e mais pessoas começarão a ser positivas. Essa é uma forma de ser corajoso. Seja quem faz o primeiro comentário positivo para mudar as coisas. Eu adoro isso. Isso me faria me sentir apoiada. Ok, legal. Então, se você estiver no Instagram, não deixe de compartilhar e taguear a Amy, vai ser bem legal. É Amy Curry no Instagram, marque dizendo que você está assistindo o programa, está ouvindo no YouTube, deixe comentário. Deixa algo positivo, né, do que você gostou aqui no YouTube. Vai ser muito legal. Essa é uma pergunta que eu pergunto a todo mundo no final, se chama As Três Verdades. Então, Ok, é uma pergunta hipotética. certo. Imagine que daqui a muitos anos vai ser seu último dia na Terra, você viveu o tempo que gostaria de viver, realizou tudo que você queria realizar. Mas por algum motivo, tudo que você já criou, cada palavra escrita, este vídeo, conteúdo, vai para um outro lugar. Não está mais na Terra. Então, quando você se for, de forma hipotética, e a única coisa que você pode deixar para trás são 3 verdades. 3 lições que você aprendeu e quer compartilhar com o mundo. Quais seriam essas 3 verdades para você? Ai, meu Deus. De improviso, Ai, meu Deus, isso é mesmo difícil. Toda a filosofia de odiadores vão odiar. A ideia de que há apenas pessoas ruins e que elas vão ser sempre ruins. Não compre essa ideia. Continue tentando. A única coisa que torna isso absolutamente verdadeiro é se acreditarmos que é absolutamente verdadeiro. Então, continue tentando ser uma pessoa melhor, modelar um melhor comportamento, ser otimista em relação às pessoas, ter graça. Eu acho que esse é o mais importante. Ok, o primeiro. O segundo é, eu vou citar Maya Angelou. Fique ereto e perceba quem você é. Que você se eleva acima de suas circunstâncias. Essa é, de novo, uma citação de Maya Angelou, não minha. Mas eu amo o que ela expressa, que é, conduza-se com um senso de orgulho e autorrespeito, e você se tornará mais respeitoso consigo mesmo e tratará os outros melhor. Certo, ok. Esse é o segundo. O terceiro é, precisamos deixar espaço para as pessoas serem esquisitas. Permita que as pessoas mostrem suas idiosincrasias. Não coloque as pessoas numa caixa, permita que sejam diferentes, aprecie isso.
Pare de julgar. Faça a sua parte. Permita-se ser estranho, permita que outras pessoas façam o mesmo. Se não está prejudicando os outros, dê espaço para serem elas mesmas. E Ok, com É certeza. São coisas poderosas, amo isso. E antes de fazer a última pergunta, Amy, eu quero te agradecer por tudo que você fez, a sua pesquisa, seu trabalho, contribuição para ajudar pessoas e ajudá-las a ganharem Obrigada. confiança e melhorar a qualidade de vida, né? obrigada. Essa é a missão do The School of Greatness, ajudar pessoas a melhorar a qualidade de suas vidas. E trazer pessoas como você é inspirador, é muito bom. Para poder ensinar o que você sabe, você tem essas informações, conhecimento, provenientes de pesquisas e experiência prática, você está ensinando isso a muita gente, que é algo que esse público realmente pode usar. Então, sou grato pela sua dedicação contínua e grato por você ser esquisita, por começar a expressar isso nas redes sociais e no mundo, aceitando isso totalmente, apostar coisas que são únicas para você, coisas que você ama de verdade e lembrando a gente que a gente precisa continuar a sermos únicos para nós e compartilhar isso. Agradeço pela sua generosidade com tanta gente. De novo, você tem muitos amigos que dizem que você é incrivelmente generosa e Isso é legal. bondosa, então eu realmente Obrigada. reconheço pelo impacto Obrigada. que você tem nos seus amigos. Isso é algo muito, muito bom, muito legal. Obrigada. E pela pessoa que você se tornou. Então espero que possamos ser amigos depois disso, que você possa com voltar muitas certeza. vezes. Eu quero continuar a disseminar essa mensagem amplamente. Eu fico muito feliz de você Muito estar aqui. obrigada. Foi um prazer. Muito bom. Foi ótimo. Minha última pergunta é, qual a sua definição de grandeza? Eu acredito que grandeza é... Talvez as pessoas pensem nisso como sendo o melhor, o mais competente. Eu vejo como uma combinação de ser, sim, sua versão mais eficaz, mas também a sua versão mais generosa. Então, grandeza precisa unir essas duas qualidades. É sobre ser tanto generoso quanto capaz. Encontrar mulheres que acreditam em si mesmas e estar perto dessa energia é como se essa energia te impulsionasse. Porque às vezes pensamos, tenho que resolver tudo isso na minha cabeça e uma vez que eu resolva, poderei estar com outras pessoas. Não. Precisa estar com outras pessoas, isso vai te ajudar. Estar nesse ambiente, em nossa comunidade, em nosso entorno, isso nos afeta.